Noite a todos, bem-vindos a mais um Bíblia na Mesa, momento precioso que Deus tem preparado para nós estarmos nos aprofundando na palavra dele. E hoje o chroma aqui tá dando bug aqui, né? Que tô com uma touquinha muito doida aqui. Mas tá bastante frio aqui. Tá frio? Aqui tá frio, viu? Aqui tá frio, mas glória a Deus, que bom que você tá aqui com a gente. Bom, é isso, vamos já partir pro nosso estudo, sem mais delongas, né? Eu só preciso fazer aquela vez do youtuberzinho, né? Sabe como é, né? Confere aí se você tá inscrito no canal, deixa o seu joinha no vídeo, seu like, porque isso ajuda o vídeo ser propagado cada vez mais. Compartilha aí nos grupos da família, nos grupos dos seus amigos, que você sabe que tem interesse na palavra de Deus, porque tem sido bênção demais esse nosso estudo, né? Acho que tá muito alto aqui minha câmera, peraí. Beleza, agora melhorou. Então, compartilha aí com as pessoas que você sabe que tem interesse na palavra de Deus e que a gente possa estudar a palavra juntos, certo? Acho que tá estourando um pouco o áudio, beleza, não deu nem tempo de testar hoje, ó, pronto, testando ao vivo aqui, ó, deu certo, beleza. Bom, Mateus capítulo 10, certo? Vamos lá, dar início já ao nosso estudo. Lembrando, você pode ficar à vontade aí para fazer seus comentários, eu não vou conseguir ler agora, né, de imediato, mas na próxima aula a gente abre a nossa aula lendo os comentários, as perguntas e enfim, as observações da aula anterior, certo? Então fique à vontade aí para fazer seu comentário tanto no chat ao vivo, acertei o lado hoje, aqui o chat ao vivo aqui do lado, ou nos comentários aqui abaixo do vídeo, né, se você está vendo esse vídeo gravado. E tá dando bug mesmo, né, ó, o chroma aqui tá doido, mas beleza, vamos lá. Bom, Mateus capítulo 10 aqui, um capítulo que fala a respeito dos apóstolos de Jesus, certo? E já vamos entrar aqui no nosso estudo, então. Aqui apenas um resuminho de tudo que esse capítulo fala pra gente. Então, quem são os 12 apóstolos de Jesus? Jesus dá instruções aos 12. Jesus fala sobre as dificuldades, mas também fala sobre as recompensas que há naqueles que o servem, naqueles que o seguem, certo? E aqui ao lado eu coloquei essa ilustração aí, essa obra de arte aí do Anthony Van Dyck, que é Christ and Five Apostles, né? Eu procurei, olha, eu vou te falar, cara, é difícil achar arte com os 12 apóstolos, viu? Tem a mais famosa de todas, obviamente, né, do Da Vinci lá, a Última Ceia, mas fora essa, é difícil achar uma arte que tenha todos os apóstolos, né? Então eu achei essa daí mais próximo, né? 5 apóstolos, né? Acho que tá bom já para ilustrar nossa aula, né? mas é isso aí. Bom, bora lá, pega seu material de estudo aí, seu caderninho, para você anotar as coisas. Pega aí seu grifa-texto e vamos lá mergulhar na palavra, certo? Bom, hoje a aula eu acredito que vai ser bem dinâmica, bem rápida, porque é um capítulo que não se estende muito e ao mesmo tempo tem coisas muito preciosas aqui no meio dele, certo? E vamos começar com isso, falar sobre a ordem das coisas, né? Isso na verdade foi algo que a gente viu na aula anterior, no capítulo 9 de Mateus, né? Porque Jesus ele mostra, né, justamente no capítulo 9, né, principalmente ali no finzinho, como deve ser a ordem das coisas, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente precisa fazer as boas obras para ser salvos, a gente precisa agir com bondade diante das pessoas para ser aceito por Deus, e na verdade é ao contrário, né? A gente sabe disso. E primeiro a gente tem que crer para depois testemunhar, né? Então a gente testemunha porque a gente crê em Jesus, né? Eu só dou meu testemunho na igreja porque eu creio que Deus é fiel na minha vida e tudo mais, né? Então, primeiro, antes de testemunhar a respeito de Jesus, antes de você falar a respeito de Jesus, você tem que crer nisso. E, da mesma forma, você serve porque você é salvo, né? A gente primeiro é salvo por Jesus e a partir daí nós começamos a servir a Ele, né? E na nossa mentalidade humana e limitada, às vezes a gente acha que é o contrário. A gente precisa primeiro fazer as boas obras, né, para que a gente possa ser notado por Deus e Ele possa vir com a sua graça, a sua misericórdia e nos salvar, mas não é assim que funciona, né? A graça e a misericórdia de Deus estão disponíveis para nós, literalmente, de graça. Então não é por obras, mas é a graça de Deus que nos alcança constantemente. Então nós primeiro somos salvos e, enfim, nós servimos, certo? Então, se você hoje se considera alguém que é salvo, se você hoje se considera alguém que se entregou a Jesus, que está vivendo segundo os caminhos do Senhor, se você é um salvo, certo? Ou seja, você está apto a servir, ok? Vamos lá, Mateus 9, 35 e 38, né? Ainda puxando da última aula, certo? Verso 35 diz: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença
em enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu deles, porque estavam aflitos e exaustos, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? E é interessante porque a gente lê esse texto e como será que Jesus falou isso, né? Qual será que foi o tom dele? Será que Jesus falou um tom meio, talvez, zangado, autoritário? Gente, a seara é grande, poxa, a gente tá sem trabalhador, tem poucos trabalhadores. Será que ele estava ali exortando? Ou será que ele estava entristecido, sabe, com o coração? Poxa, gente, a seara é grande e tem poucos trabalhadores, sabe? E eu fico imaginando isso, né? A gente não tem a certeza, né? Não há um relato bíblico acerca das emoções de Jesus aqui nesse texto. Então a gente não sabe muito bem como Jesus estava falando isso para os seus discípulos. Mas uma coisa é certa: Jesus tem completa razão aqui. Não é? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, se você ouve uma notícia dessa e você não fica, talvez, sabe, irado consigo mesmo, poxa, é verdade. Olha quantas almas tem aí para serem resgatadas e tantas poucas pessoas para resgatá-las, né? Poxa, o que eu estou fazendo com o meu cristianismo? O que eu estou fazendo? Sabe? Eu preciso ajudar. Ou se talvez você ouve essa notícia e você fique triste. Puxa vida, é verdade, que pena, tem tão poucas pessoas, então eu vou fazer a minha parte, sabe? Então, apesar de não mostrar as emoções de Jesus aqui pra gente, qual é a emoção que essa notícia gera no teu coração, né? Quando você ouve essas palavras do próprio Jesus: olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. O que brota no teu coração? Indignação? Talvez um pouquinho de raiva dos crentes que não evangeliza. Talvez um pouquinho de tristeza, porque, puxa vida, Senhor, é verdade, quanta gente se perdendo, sabe? Não importa qual é a emoção que você sente ao ouvir uma notícia dessa. A grande verdade é que você precisa fazer alguma coisa. Não tem como a gente ficar parado, certo? E no verso 38, Jesus completa: por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, faça a sua parte, sabe? Ora ao Senhor, fala: Jesus, manda mais pessoas para trabalhar na tua obra, manda mais pessoas para alcançar mais vidas e envia-me a mim, sabe? E peça para Deus, eu quero ser esse. São poucos, mas eu quero participar, eu quero ser um desses poucos, Jesus. E que em nome de Jesus, quando você ouça uma notícia dessa, você não fique apenas, é só mais um texto, é só Jesus falando mais alguma coisa. Não sei quando você leu esse capítulo, né, esses versículos, qual foi a emoção que brotou no teu coração. Mas uma coisa é certa, cara, não fica parado. Quando a gente ouve notícias a respeito do reino de Deus, isso tem que gerar algum senso de movimento na gente, sabe? E mais uma vez eu vou falar isso: não importa qual sentimento você teve, de indignação, de talvez tristeza, não importa. Mas tem que gerar um movimento, você tem que... Não, peraí, eu preciso me mexer. Eu chroma aqui bugando, eu preciso me mexer, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso, sabe? Que as notícias do reino possam fazer você se mexer. Amém? Vamos lá. Há necessidade então de trabalhadores, né? Esse é o grande contexto aqui que nós enxergamos aqui no final do capítulo 9 de Mateus, que Jesus falando aqui para os seus discípulos. Então, olha, precisamos de mais pessoas, certo? E essa é a ordem das coisas. Então, se hoje você se considera um salvo no Senhor Jesus, se hoje você considera alguém que crê que Jesus é Filho de Deus, que faz milagres e que vive até hoje, cara, você não pode ficar parado, sabe? Se você crê nisso, então testemunha, sabe? Se você é salvo, então sirva, né? Então, começa a seguir essa ordem, a ordem das coisas, e você vai ver que tudo vai se transformar ao seu redor, sabe? Tudo vai se transformar ao seu redor. Bom, vamos já dar sequência então, e agora sim entrar no capítulo 10, né? Jesus escolhe os 12. Bom, quem eram os 12 homens escolhidos por Deus? Eu esqueci de esconder aquela... Já dei spoiler ali da conclusão. Mas tudo bem, não tem problema, vamos lá. Bom, Mateus 10, então, versos do 1 ao 4, né, fala sobre os 12 apóstolos, né? Tendo Jesus, então, chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades, né? Lembrando, tem gente que me pergunta: Rafa, que versão que você lê que eu nunca consigo encontrar? Eu uso a NAA, né, a Nova Almeida Atualizada. Tá na descrição aqui do vídeo todo o material que eu tenho usado, inclusive o material de estudo que eu tô me baseando, né? Então tem todas as referências, tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Dá uma olhadinha, inclusive vou puxar aqui também. Tem aqui o link desses slides aqui, se você quiser ler com mais calma depois e tudo mais. Fica à vontade para usar também, enfim,
Se você tá vendo aqui a gente de outra igreja, cara, pode usar esse material. Se tá sendo bem pra você, usa aí também no estudo aí na sua igreja, beleza? Bom, dando sequência então, Nova Almeida atualizada, ok? Então, tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Certo? Esses são então os 12 apóstolos de Jesus. E o que é apóstolo? Significa justamente isso, mensageiro enviado de Deus, né? É isso que significa apóstolo. Mas eu preciso te falar que os apóstolos, né? Esse é um título dado, né? Muito para aquela época, sabe? Então, eu digo isso porque já tive amigos de fora da igreja que perguntaram: Rafa, seu pai é o quê? Seu pai ele é pastor ou ele já é apóstolo? Eu, não, meu pai já é bispo, meu pai é mais que apóstolo. Eu falo assim nesse tom de brincadeira, mas enfim, eu acabo explicando para eles que, né, no nosso caso, a igreja do Nazareno, né, é pastor e pronto, né? Na verdade, se a gente for ver assim certinho, na Igreja do Nazareno é reverendo, né? Reverendo Ricardo Martins Salles. Ó, da hora, hein? Mas enfim, é pastor e é isso, né? Eu vejo que as pessoas às vezes de fora da igreja acham que tem alguma certa hierarquia que serve para todas, mas enfim, cada igreja tem uma nomenclatura diferente. Mas, enfim, esses são os 12 apóstolos que Jesus escolheu então para conduzir o seu ministério, né? Então o início do capítulo 10 identifica os seus nomes que nós acabamos de ler. E o mais legal de tudo é que eles eram bem diferentes entre si. Temos então Simão, Pedro, né? André, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão do Tiago, temos Filipe lá de Betsaida, temos Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão Zelote e também Judas Iscariotes, né? E o mais legal disso tudo é que a palavra nos mostra como eles eram diferentes entre si, sabe? Cada um deles tinha características completamente diferentes, tinham temperamentos completamente diferentes. E isso fala demais ao nosso coração, sabe? Simão, por exemplo, ele era impetuoso, emotivo, autoconfiante, né? Ele aprendeu que nós somos propensos até chegar a negar, né, ao Senhor para manter a nossa reputação, né? Olha só, que situação, né? Bom, temos André também, que era ansioso para trazer os seus para perto de Jesus, né? Ele levou o seu irmão para conhecer Jesus, né? E ele trouxe lá o seu irmão, ele conheceu Jesus e falou: não, vem cá, você precisa conhecer. Ele é esse que é ansioso e quer fazer e quer trabalhar, sabe? Temos também Tiago, filho de Zebedeu, né? Disposto a morrer pelo Senhor. Ele foi o primeiro a morrer como mártir, né? João, irmão do Tiago, né, o discípulo amado, o mais próximo, que reclinava sobre o seu peito, né? Ele viveu até sua velhice e escreveu sobre a volta de Jesus. Olha só, nós lemos aqui algumas características desses discípulos e talvez você já tenha se identificado com algum deles. Realmente, Rafa, eu sou mais ansioso. Realmente, eu estou disposto a morrer. Realmente, olha, eu quero chegar na minha velhice servindo a Deus com alegria e testemunhando a respeito das maravilhas que Ele faz. Eu sou emotivo, Rafa, olha, é isso que me move, são as minhas emoções. Talvez você já se identificou com algum desses que nós já lemos aqui, a gente nem chegou nem na metade. Mas é maravilhoso ver a diversidade de pessoas que serviam e seguiam a Jesus. E não é diferente hoje, né? Jesus nos chama para segui-lo, independente de quem nós somos, de onde nós viemos, qual é o nosso temperamento, sabe? Quais são as nossas ideologias, quais são os nossos viés políticos. Cara, Jesus está te chamando, não importa quem você seja, entende? E às vezes a gente coloca barreiras, né? No nosso servir a Deus, nós colocamos barreiras no nosso relacionamento com Deus. Eu sou muito temperamental, sabe? Não dá para eu servir no ministério, eu preciso tratar isso primeiro. Eu vou tratar isso antes, porque, não, eu fico muito bravo com as pessoas, vai gerar discussão. Irmão, vai servir. E aí Deus vai te tratar quando você estiver servindo, entende? E é claro, é óbvio, né? Se você precisa realmente, né, de um tratamento, enfim, de psicanálise, que seja, né? Faz também, mas eu quero dizer o seguinte, cara, não coloque barreiras, porque olha só, esses homens, nenhum deles era perfeito, porque Deus não quer pessoas perfeitas, sabe por quê? Porque não existe pessoas perfeitas, né? Então, não coloque barreiras no seu relacionamento com Deus, no seu serviço a Deus, porque a grande verdade é que
as pessoas diferentes é que fazem a beleza do evangelho, sabe? Cada um tem sua linguagem, né? Eu tenho meu jeito de falar, meu jeito de ministrar, meu jeito de pregar. Temos outros ministros do louvor, por exemplo, na igreja, que também ministram de formas diferentes, outros professores, outros pregadores. Cada um tem uma linguagem diferente. Deus usa todos, sabe? Porque Deus quer pessoas disponíveis, certo? Vamos à sequência então. Filipe lá de Betsaida. Era confiável, né? Tinha palavra, foi quem levou Natanael até Jesus, né? E alguns estudiosos dizem que Natanael era Bartolomeu, né? A galera lá gostava de trocar de nome nessa época, né? Sabe como é, né? Não precisava ter poupa-tempo, né? Então a galera trocava de nome rapidinho, assim. Mas, olha só que interessante, né? Era confiável, tinha uma palavra, né? Ele foi lá, chegou para Natanael, olha, eu conheci o Messias, o aguardado, o esperado, o rei dos reis. E Natanael falou, não, pode vir alguma coisa boa lá daquela região lá? Não, acho que não, hein? Isso tá errado, hein, Filipe? Aí Filipe falou, não, cara, vem ver, e eu vou te mostrar, certo? Quer dizer, olha só, ele tinha palavra e as pessoas confiavam nele. Você tá falando isso? Nossa, então vou lá ver, né? Ele era confiável, tinha palavra. Foi ele que levou Natanael até Jesus. Bartolomeu, né, descobriu que Jesus já o conhecia. Jesus quer tê-lo como discípulo. Tomé, né, esse aqui bem conhecido, incrédulo, cheio de dúvidas. Mas isso não impediu de seguir Jesus, isso não impediu que Jesus se relacionasse com ele. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem dúvidas e, cara, é normal. Sabe, uma vez alguns adolescentes vieram me questionar a respeito disso. Rafa, às vezes eu fico chateado comigo mesmo porque eu tenho dúvidas a respeito de Deus, das coisas de Deus, eu fico assim, eu sinto que eu tô pecando porque eu tô duvidando. Eu falo, cara, não tem problema, é normal a gente ter dúvidas a respeito do evangelho, a gente ter dúvidas. A questão é que você tem que ter dúvidas diante de Deus. Coloque suas dúvidas diante de Deus, sabe? Não deixe com que as dúvidas te afastem do Senhor ou te afastem da palavra, mas que faça com que essas dúvidas movimente, né, ainda mais, dê mais passos em direção ao Senhor, dê mais passos em direção à palavra, ao estudo bíblico, e você vai ver a verdade sendo revelada na tua frente. Porque não tem problema ter dúvida, é super normal, cara, é super normal. E Tomé teve dúvida até diante de Jesus. Ele falou, deixa eu tocar essas feridas aí, deixa eu ver se é você mesmo, sabe? Diante de Deus, diante de Jesus, ele ainda teve dúvida, sabe? Mas não tem problema, é melhor você ter dúvida diante de Deus do que fora e longe, distante do Senhor. Então, mesmo que talvez você sinta que ai, não sei se eu sou tão crente assim, Rafa. Não sei se eu sou tão convertido assim, do jeito que você fala, porque, ai, não sei se eu creio tanto assim. Cara, Tomé também tinha suas dúvidas, mas isso não impediu de seguir a Jesus, sabe? Então siga Jesus cada vez mais de perto e comece a tirar essas dúvidas do teu caminho, sabe? Essas dúvidas podem acabar servindo de pedras que vai fazer você tropeçar na sua caminhada, sabe? Então, se tem qualquer dúvida, conversa com o pastor, sabe? Busca no Senhor. E quando eu digo busca no Senhor, parece algo muito, né? Busca no Senhor. Não, é literalmente, cara. Dobra o seu joelho, ora, pega a sua Bíblia, lê, sabe? Fala para Deus te revelar e você vai ver que Deus responde a sua oração, certo? Bom, Mateus, olha só. Nós estamos lendo, né, o Evangelho, né? O cobrador de impostos que trabalhava para o imperador, né? Escreveu o único livro do Novo Testamento em aramaico, a língua falada pelos judeus daquela época, né? Esse era Mateus, né? Em seguida temos Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, e Simão Zelote, né? Eu coloquei os três juntos ali porque eles têm as mesmas características, olha só. Não sabemos muito sobre eles, essa é a verdade, né? Não se fala muito sobre eles, né? E é interessante isso, sabe por quê? Porque no serviço ao Senhor existem muitos que estão nos bastidores, sabe? Hoje, segunda-feira, dia do nosso estudo aqui do Bíblia na Mesa, mas talvez você foi ontem no culto, domingo, tanto de manhã quanto à noite, e você participou do louvor e foi bênção, nossa, que louvor abençoado, e você viu lá a galera tocando, e você viu lá a galera louvando e ministrando, mas tudo aquilo só foi possível porque tinha alguém lá na mesa de som, lá atrás, escondidinho, e talvez você nem reparou, talvez você nem saiba o que estava na mesa de som ontem. Pois é, tinha alguém ali nos bastidores, fazendo tudo funcionar, fazendo o culto ser excelente para o nosso Deus, né? Então, todas as peças aí no tabuleiro do serviço para Deus são importantes. Mesmo aquelas que ficam nos bastidores, né? Que talvez não recebem tantos holofotes, né? Talvez se você assistiu o culto online, olha só que maravilha. Tinha alguém lá, sabe? Servindo a você, sabe? Servindo a Deus, né? Servindo a você, fazendo com que o culto chegasse até você, colocando ali a legenda ali dos versículos e dos louvores. Ou seja, é alguém que não está recebendo os holofotes. Mas não precisa, certo? Porque os holofotes têm que ser de Jesus sempre. Mas
tem pessoas que estão nos bastidores do evangelho, né? Hoje aqui, para essa aula aqui funcionar, cara, tem tantas pessoas por trás disso aqui para que eu possa estar aqui hoje, sabe? Então, é legal esse tópico, porque assim, mesmo que você sinta, poxa, Rafa, mas eu não quero aparecer, eu não quero estar lá, eu tenho vergonha, eu sou tímido, tem espaço nos bastidores. Tem espaço nos bastidores do evangelho, sabe, cara? Jesus, ele quer que você sirva a ele, independente do lugar, da situação, enfim, da posição, mas apenas sirva, se coloque à disposição do Senhor, certo? Bom, e por último, temos Judas Iscariotes, que o próprio texto já dá um spoiler aqui, né? Que foi aquele que traiu o Senhor, né? E ele, olha só, seguia Jesus por interesse, né? Olha só que interessante. Então nós temos esses 12 homens aqui que são completamente diferentes entre si, e talvez você se identifica com um deles, ou com dois, com três, talvez você tenha uma mescla de alguns aí, né? Que tomara que você não seja como Judas, sabe? Que você segue a Jesus, que você serve a Jesus por interesse. Bom, é isso. E a prova de que Deus quer essas pessoas disponíveis, mesmo que sejam imperfeitas, é isso, porque quando Jesus chama alguém, ele qualifica essa pessoa, né? Nenhuma dessas pessoas que nós lemos aqui, nenhum desses nomes todos aqui dos discípulos, são pessoas perfeitas, são pessoas sem erros, são pessoas que tinham um temperamento, né, genuíno, íntegro. Não, a gente vê muitas vezes eles zangados, eles com dúvidas, eles temerosos, né? Eles com medo e sem saber o que fazer e perdidos. Mas Deus era com eles, sabe? E eles estavam lá servindo e seguindo a Jesus de perto, certo? Então é isso, irmãos. Quando Jesus chama alguém, ele qualifica essa pessoa. E eu te garanto que Deus tem te chamado. Eu sei que Deus tem te chamado, eu sei que você sabe disso. Deus está te chamando, sabe? Para servir a Ele. Deus está te chamando para seguir a Ele cada vez de mais perto. E entenda isso. Deus ele vai te qualificar para que você possa servir a Ele da melhor maneira possível. Seja, entre aspas, de frente às câmeras, seja nos bastidores, mas Jesus quer que você sirva a Ele com alegria no teu coração. Amém? Glória a Deus. Esses são os 12 escolhidos por Jesus. E a grande verdade, então, é essa. Jesus não quer pessoas perfeitas. Por quê? Pessoas perfeitas não existem. Simplesmente é assim. Deus quer, então, pessoas disponíveis para o serviço. Deus quer pessoas dispostas a mudar. Então, que a tua oração hoje possa ser essa: Jesus, eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a mudar as minhas atitudes, estou disposto a mudar meu linguajar, estou disposto a mudar meu temperamento, eu estou muito zangado com as coisas, estou muito ansioso com as coisas, estou disposto a mudar, Jesus. Então, muda meu coração, me ajuda a mudar, me ajuda nessa caminhada, me ajuda a tratar melhor meu filho, minha filha, minha esposa, enfim, me ajuda a ser alguém melhor. E eu quero estar disponível para o seu serviço, Jesus. Sabe, irmãos, e quando a gente fala em serviço, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os ministérios da igreja, né? Mas não é só isso, e só entre aspas, né? Mas o serviço a Deus não é só os ministérios que nós vemos na igreja, certo? Mas o serviço a Deus é justamente isso, a gente pregar o evangelho a todas as pessoas, a gente ser esse livro aberto, que as pessoas veem as nossas ações, veem como nós agimos, como nós somos, e as pessoas enxergam a face de Jesus na nossa vida. Então, quer dizer, esse é o teu maior serviço a Deus. Você mostrar que você ama as pessoas como a si mesmo. E que você ama a Deus acima de todas as coisas. Esse é o maior serviço que você pode prestar para Deus. E é claro, né? Se você tem aptidão no louvor, busca lá se dedicar. Se você tem aptidão para falar, vai lá então dar aula de escola bíblica, vai, sabe? Vai mesmo, sabe? Mas não fique parado, porque a seara é grande. E essa notícia que Jesus nos dá precisa mexer o nosso coração. Precisa mexer o nosso coração. Se quando você lê esse versículo, quando você ouve Jesus, Jesus falando mais uma vez, gente, a seara é grande e tem poucos trabalhadores. O que isso faz com o teu coração? O que isso gera na tua mente, sabe? Que em nome de Jesus você possa desejar ser um trabalhador dessa seara, certo? Bom, daí Jesus já entra e começa a dar ali os seus conselhos e as suas exortações, admoestações, acho que eu errei, hein? Falei errado aqui, mas tudo bem. A respeito da missão que ele passa então para os 12, certo? Então essa é a missão que Jesus passa para os 12, é uma missão impossível. Coloquei entre parênteses ali porque é uma missão que é impossível
para o ser humano. É impossível para o ser humano a gente testemunhar a respeito de Jesus com tantas dúvidas que há no nosso coração. É impossível para o ser humano a gente falar para alguém, olha, creia que Deus é fiel e vai cumprir, sendo que às vezes a gente mesmo não crê, sendo que às vezes a gente mesmo tem medo das situações, a gente fica ansioso pela semana, ai Jesus, o que vai ser, como que vai ser esse ano, o que vai ser, né? Ou seja, é impossível para a gente. Mas quando a gente está com Jesus, essa missão se torna possível, certo? Então, é uma missão possível sim, porque Deus era com eles, certo? Bom, boa parte desse trecho, né, apesar de eu estar falando assim, de uma forma bem geral, né, para todos os crentes, boa parte desse trecho se aplica apenas aos 12, né, apóstolos de Jesus, e não ao cristão de maneira geral, certo? Por exemplo, o verso 5 e 6 não se aplica para a gente. Aqui, Jesus estava dando esse conselho aos seus 12 apóstolos. Ele estava falando, então, Jesus enviou esses 12 dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos. E no verso 6, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, olha, vão atrás daqueles que estão perdidos, sabe? E esse é um conselho que ele dá para os seus 12 apóstolos. Veja, é interessante, a gente tem que entender isso, que há coisas na Bíblia que são dirigidas a pessoas, períodos e situações específicas. Nem tudo que está na Bíblia é uma ordenança, é uma diretriz para todos os crentes, entende? Como é o caso do verso 5 e verso 6. Porque afinal de contas, se isso fosse para a gente, então peraí, eu não vou evangelizar pessoas de outra religião, eu não vou evangelizar então pessoas que não têm religião, né? Eu não vou, eu só vou atrás daqueles que se desviaram. Não, não é assim. Essa orientação era para os 12 apóstolos, certo? É muito importante a gente ter essa consciência, certo? Senão, cara, a gente, olha, eu vou te falar, viu, tem algumas coisas, às vezes você vê alguns famosos aí, né, recentemente aí, teve uma famosa que falou, né, tem que mudar a Bíblia, porque senão, logo logo a gente vai estar um se apedrejando o outro, tipo, é nitidamente alguém que nunca leu a Bíblia, né? Porque todo mundo sabe que tem isso na Bíblia, apedrejamento? Tem. Jesus aprova isso? Não. Certo? Era uma parte da lei que não se aplica mais nos dias de hoje. É óbvio isso, né? E, cara, olha, eu vou te falar, viu? Às vezes tem gente que fala, mas você quer seguir a Bíblia, tem que seguir a Bíblia inteira. Então você não pode comer camarão, você não pode comer carne de porco, sabe? Já viu esse tipo de coisa? Pois é, cara, essas são também diretrizes para pessoas específicas, em período específico, em uma situação específica, sabe? A própria circuncisão, né, que é um símbolo, né, do povo hebreu, povo judeu, enfim, não é mais necessária, sabe? Porque hoje a marca é no nosso coração, é na nossa vida, nas nossas atitudes. Essa é a marca que comprova que nós somos crentes, que nós somos esses que creem em Deus, sabe? Então, enfim, todas essas situações, né? Tô lembrando só desse exemplo agora do camarão. Mas enfim, você sabe o que eu quero dizer, né? Tem muitos exemplos aí. Eu vejo isso demais, sabe? Mas você é contra o aborto, então você não pode comer camarão também, porque na Bíblia fala que você não pode comer camarão, mas isso era para um período específico e Deus estava ali protegendo o povo de doenças, Deus estava ali protegendo o povo de se contaminar, né? Enfim. Imagina, Deus tirou o povo do Egito, né? Caminharam 40 anos no deserto, ele deu mesmo diretrizes, olha, você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Deus deu todas as instruções para que o povo não passasse mal no deserto, cara. Comer camarão no deserto não deve fazer muito bem. Mas enfim, tô dando esse exemplo aqui, mas tantos outros exemplos que a gente vê às vezes pessoas falando a respeito da Bíblia, sem entender que, cara, a Bíblia, veja, não estou dizendo que ela não é 100% pra gente, ela é sim, mas a questão é que muitas diretrizes, muitas coisas que são explícitas aqui, como esse verso 5 e 6 do capítulo 10 de Mateus, não é para todos os crentes. Isso nesse caso aqui, né, aqui para cá, nesse caso aqui, era para os 12 apóstolos que Jesus estava falando. Beleza? Vamos lá. Apesar disso, né, existem pontos que são aplicados também a todas as épocas e a todos os cristãos, né? No verso 22, por exemplo, se aplica a gente, né? Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Olha só, isso se aplica a gente. Jesus estava falando isso para os 12 apóstolos, mas se aplica a gente também. Não sei se você já sofreu aí ódio pela tua posição religiosa, enfim.
Mas isso, uma hora ou outra, vai acabar acontecendo, certo? Verso 24 também se aplica pra gente. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor, certo? O verso 30 também se aplica a gente. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais, sabe? Mais uma vez, Jesus fala isso para os 12 apóstolos, mas também se aplica a gente, certo? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus, mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. E mais uma vez, Jesus está falando isso para os seus 12 apóstolos, mas nesse caso também se aplica a gente, certo? E eu sei que às vezes pode parecer complicado. Nossa, Rafa, como é que eu vou saber se aplica para mim ou não, ou se era algo muito específico, sabe? Cara, é bem simples, é bem fácil, na verdade, a gente saber, né? Justamente por causa disso, poxa, olha só esse verso 32 e 33, por exemplo. Se você negar a Jesus, né? Jesus está falando só para os discípulos, só vocês, hein, discípulos? Se vocês me negarem, eu vou negar vocês também. Não, isso vale para todos, certo? Por outro lado, lá o verso 5 e o verso 6, né? Que Jesus fala, né? Não tome o caminho que leva aos gentios, não sei o quê. Peraí, então a gente não vai evangelizar? Não, então isso é só para essas pessoas aqui, só para esses 12 apóstolos que ele estava ali passando essas diretrizes, certo? Então é muito importante a gente saber isso, irmão, sabe? Que existem coisas que são específicas, né, dirigidas para pessoas específicas, em períodos específicos, em situações específicas, e também existe algo que é para todos nós como povo escolhido de Deus, certo? Também, é interessante, eu estou falando aqui a respeito da Bíblia, de personagens bíblicos, mas isso vale para a gente nos dias de hoje, certo? Talvez Deus tenha exigido algo de mim, eu tenha cobrado algo de mim, eu tenha me pedido para eu fazer algo que é pra mim, sabe? Eu vou ter que fazer, entende? Não é pra minha esposa fazer. Não é pra você se preocupar em abrir uma live e fazer um estudo bíblico. Porque Deus pediu isso pra mim, entende? Quer dizer, Deus faz seus pedidos específicos também ainda hoje, certo? Deus pode te pedir algo específico. Talvez Deus já tenha te pedido, olha, comece a dedicar mais nisso, comece a dedicar mais naquilo. Mas existem coisas, por exemplo, que é para todos nós. Quais? Se dedica mais na leitura bíblica. Ora mais, sabe? Esteja mais presente nos cultos. Enfim, isso é para todos nós. E com certeza Deus tem isso para você também, certo? Bom, dando sequência aqui nesse texto, né, pode parecer que Jesus faz até apologia, né, à violência, né, Jesus é armamentista, né, e aqui a gente já começa a quase cruzar a linha tênue aí da política, né, e eu vou invadir um pouquinho aqui a área da política, beleza? Só dessa vez, porque eu acho que é necessário nesse momento que eu vou falar sobre isso, mas é só agora que eu vou falar sobre isso. Eu já vi muita gente debatendo, Jesus era de esquerda, Jesus era de direita. E, cara, de verdade, de verdade, pode parecer papinho de crente, né? De menino gospel, né? Mas Jesus não é nem de esquerda nem de direita, Jesus é do alto. Essa é verdade, cara, essa é verdade. Essa é verdade, sabe? Os modelos políticos que nós temos hoje, nenhum deles dá certo 100%, cara. Nenhum deles. Mas existe um modelo... Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Existe um modelo político que dá certo. É o único que dá certo. É o modelo do céu. O reino de Deus dá certo, cara. Então, assim, Jesus não é nem de esquerda nem de direita. Tem gente que defende, não, Jesus é de direita, por causa disso, disso e disso. E se a gente for pegar pode parecer, nossa, é verdade, Jesus é de direita. Mas enquanto isso, tem outras pessoas que falam, não, Jesus é de esquerda, olha isso que ele fez, olha isso que ele falou. E você pode, poxa, é verdade, Jesus é de esquerda. Entende? Jesus pode ser tanto de esquerda quanto de direita, mas a grande verdade é que Jesus ele é do alto, cara. E, enfim, pode parecer que Jesus faz aqui apologia à violência, Jesus é armamentista, sabe? Porque nesses versos aqui, versos 34 e 35, deixa eu puxar mais pro lado aqui. Diz assim, né? Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre os homens e o seu pai, entre filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Olha como Jesus é. Sabe,
E aqui a grande verdade é que Jesus não está fazendo apologia à violência, ou que ele está falando para que você pegue armas, não é nada disso, mas Jesus está simplesmente falando sobre as consequências de segui-lo, né? Quando a gente segue a Jesus, cara, as coisas mudam, certo? Ou seja, a simples presença de Jesus, né, na vida de alguém pode causar desavenças, né? Dentro de casa. Talvez, se você se converteu e seu marido não, isso pode gerar algum conflito. Vice-versa também, né? Talvez se o seu marido se converteu e você não, né? Talvez a sua esposa não, né? Sabe? E isso pode gerar alguma controvérsia. Poxa, tá indo no culto de novo? Poxa, vamos sair hoje, vamos no cinema. Isso pode gerar alguma coisa, alguma situação, alguma desavença, né? Enfim. Por quê? Porque Jesus, ele não é um guru paz e amor, sabe? Gente, vamos nos amar. Ele fala isso? Fala isso. Mas Jesus, ele é também um divisor de águas, cara. Jesus vem para dividir, cara. Ele quer separar a luz das trevas. Ele quer separar a vida da morte, o céu e o inferno. E é isso que uma espada faz. E é por isso que Jesus está falando, olha, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer a espada, cara. Eu vou separar aqui o joio do trigo. Eu vou separar aqui, mesmo dentro de uma casa, cara. Pode ter o casal mais apaixonado, mais feliz, com os filhos mais unidos. E eu vou vir, eu vou separar, olha só, quem quer ser luz aqui dentro dessa casa? Se o marido e um dos filhos aceitarem, ok. Vai haver divisão ali dentro dessa casa, cara. Porque servir a Jesus é isso, é a gente abrir mão das trevas, é sair fora de situações, entende? Veja, eu não estou dizendo aqui para você desistir da sua família, para você sair fora de casa. Não, eu aceitei a Jesus, agora eu estou indo embora, tchau. Não é isso, óbvio que não é isso, né? Mas o que Jesus está falando aqui é simplesmente essa consequência de segui-lo. Veja só, quando você segue a Jesus, né, você não recebe aplausos, você não recebe... Oh, que legal, você está servindo a Jesus, né? Nossa, que bacana. Não, simplesmente as pessoas começam, sério, virou crente, sério mesmo, certo? Então, mais uma vez, né? Jesus não está fazendo apologia à violência, Jesus não é armamentista, o que Jesus está falando é justamente as consequências daquele que o segue, certo? Que é que ele vem para separar a luz das trevas, e muitas vezes pode trazer desavença até mesmo para dentro de uma casa, até mesmo para dentro de uma família, certo? E essa... Então, é a missão dos 12 que Jesus pede para eles, ok? E é isso. Jesus separa a luz das trevas. De qual lado você está? Bom, partindo agora então já para o resumo e aplicação da nossa aula de hoje, né? Jesus então chama os 12, foi aí que a gente começou, né? A falar sobre a necessidade de trabalhadores, né, que a seara é grande e a gente precisa trabalhar junto, certo? Jesus, ele dá autoridade aos seus 12 apóstolos para expulsar demônios, curar todo tipo de doenças e enfermidades, né? E eles eram bem diferentes entre si. E quando Jesus chama alguém, ele qualifica essa pessoa. Jesus quer pessoas disponíveis para o serviço. Jesus quer pessoas dispostas a mudar. Jesus não quer gente perfeita, porque gente perfeita não existe. Bom, aí daí nós fomos então para a missão impossível dos 12. Missão possível, isso sim. Há coisas que são dirigidas para pessoas, períodos e situações específicas. A gente nunca deve se esquecer disso, ok? Perseguição possui diferentes intensidades, mas ela existe. Isso aqui é interessante, irmãos, porque Jesus fala, vocês vão ser perseguidos, as pessoas vão te odiar porque vocês amam e vocês me seguem, enfim... E talvez você fale, Rafa, isso não sei, isso nunca aconteceu comigo, tá bem distante. Mas a questão é essa, cara, existe perseguição sim, né? É que existem níveis de intensidades diferentes, né? A gente sabe a situação lá na Coreia do Norte, em países islâmicos, enfim, né? Em relação a missionários, em relação até mesmo à Bíblia, que não pode nem entrar no país Bíblia. Se você for pego com Bíblia, até o aplicativo no seu celular, cara, você é preso, entende? Então, assim, realmente existe... esse lugar que a perseguição é bem intensa. Mas aqui nós também temos, aqui no Brasil, com certeza, nós temos sim. Pessoas que às vezes são excluídas de grupo de trabalho, né? As pessoas são meio excluídas dos amigos da faculdade, porque simplesmente são cristãs. Então, assim, a gente... cristãs, enfim. Então, assim, a perseguição ela existe, né? Talvez em níveis de intensidade diferentes, mas ela existe, certo? Bom, e é isso, Jesus relata então as consequências, né, de segui-lo. Vai ter perseguição, vai ter divisão, vai ter inimizade, mas também a recompensa, que é eterna.
E isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso, porque o que Jesus fala acontece, cara. Jesus não mente, sabe? E se ele tá falando pra gente que tem uma recompensa eterna, olha, é nela que eu tô de olho. É nela que eu tô de olho, cara. Passar a eternidade com Deus, cara. Então, creia nisso. Pode parecer uma missão impossível, né? Nossa, eu vou ser perseguido, vai ter divisão, até mesmo dentro de casa, pode acontecer isso. Jesus tá falando que pode acontecer isso, uma divisão dentro da minha própria casa, eu não quero. Meu Deus, que difícil. É impossível, então, seguir a Jesus, cara, com o poder do Espírito Santo de Deus, certo? Com você estando ali firme sobre a rocha, que é a palavra de Deus, você estando em constante oração, essa missão que é impossível para nós, homens, pecadores, se torna possível, porque nós estamos em Cristo, porque nós estamos com o Espírito Santo de Deus. Então, creia nisso. Deus tem uma missão para você que pode parecer impossível, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ela se torna possível. E é isso. E qual que é a aplicação então para a nossa vida? Bom, esteja disponível para servir ao Senhor. Não deixe seu temperamento atrapalhar seu relacionamento com Deus. Jesus quer te qualificar para o serviço. Ele quer separar a luz das trevas, certo? Então sirva ao Senhor com alegria, sabendo que a nossa recompensa é eterna. Glória a Deus. É isso, irmãos. Que vocês possam ser abençoados, possam ter sido abençoados pelo Senhor nessa aula de hoje. Não esqueça de deixar seu comentário aqui no vídeo, deixa uma boa noite aí, isso também ajuda na divulgação do vídeo. Eu tenho certeza que tem sido bênção para você. E chegou uma mensagem aqui do Mateuzinho, certo? Bom, e é isso, aproveita então que está com sua Bíblia na mesa, ok? Você já está aí reunido em família, talvez, mesmo se você estiver sozinho, não tem problema, o Espírito Santo de Deus está aí contigo, né? Em apenas 20 minutos você consegue já ler tudo da próxima aula, ok? Na próxima aula nós vamos, mais uma vez, juntar 2 capítulos, ok? Então, na aula que vem, capítulo 11 e 12 de Mateus, beleza? São 2 capítulos que a gente vai fazer junto. Se a aula ficar muito grande, a gente faz parte 1, parte 2, né? A aula passada a gente juntei, né, o capítulo 8 e 9, porque eu achei muito parecidos. No fim, ficou muito grande a aula, a gente dividiu em parte 1, parte 2. Mas para a aula que vem, já lê então aí. Aproveita agora que você já está parado, está prestando atenção, já está com sua Bíblia aí na mão. A Bíblia na mesa, aliás. E aproveita e já lê então para a próxima aula. Ok? Escreve aí, rabisca, lembra disso, sabe? Isso é algo que fica muito latente no meu coração, né? Que, cara, uma Bíblia caindo aos pedaços pertence a alguém que não está caindo aos pedaços. Então, verdadeiramente usufrua da sua Bíblia, certo? Rabisca aí, grifa aí tudo que for preciso, faz setinha e liga e tudo mais, escreve, enfim. Mas não deixe ela pegando poeira, certo? Não deixe ela fechada pegando poeira. Use a sua Bíblia, nós temos liberdade de Bíblias, de traduções infinitas aqui no Brasil, então aproveite isso que nós temos e seja abençoado pela palavra de Deus. Beleza? É isso, galera. Eu vou ficar por aqui então. Já deu mais de 30 minutos de aula, ok? Semana que vem voltamos, capítulo 11 e 12 de Mateus. Deus abençoe a todos e até semana que vem.